Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje estamos começando um novo capítulo do Livro dos Espíritos. Estamos ainda na parte primeira das causas primárias, mas vamos começar o capítulo 3, que trata da criação. E nesse capítulo, o primeiro item abordado é o formação dos mundos. E antes mesmo das perguntas, existe uma pequena explicação que é colocada logo no início. E nessa explicação, Kardec explica que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Lembra que nós comentamos que naquela época os instrumentos científicos não eram tão desenvolvidos quanto os que nós temos hoje? Então até mesmo o conhecimento que se tinha do universo era muito mais limitado. E olha que nós ainda estamos muito longe de alcançar a totalidade desse conhecimento. Por isso ele coloca que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e também os fluidos que enchem esse espaço. Nós já mencionamos um pouquinho lá atrás, quando falamos sobre o espírito, sobre a existência do fluido universal, que a gente vai conhecer e estudar melhor ainda lá para frente. Mas é importante a gente entender que o universo é esse conjunto mais amplo, é essa totalidade. E dentro da questão formação dos mundos, a pergunta 37 traz para a gente a seguinte indagação. E é exatamente por causa dela que Kardec colocou essa explicação sobre o que consistiria o universo. Kardec pergunta aos espíritos se o universo foi criado ou existe de toda a eternidade, como Deus. Porque nos livros religiosos, na Bíblia, lá no Gênesis, e em várias outras explicações de criação do cosmos, eles comentam que existe um Criador, um Deus. Só que os intelectuais dessa época, brigando, vamos dizer assim, com a religião, estavam questionando a própria existência de Deus. Então, será que o universo existe desde sempre, da mesma forma que a gente percebe a presença de Deus, ou ele foi criado por Deus? Porque se ele foi criado por Deus, Deus continua sendo o ser supremo. Agora, se ele existe desde sempre, significa que em algum ponto lá para trás existiu algo ou alguma coisa que criou esse universo e que criou Deus. Os espíritos respondem assim: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. E aí já é interessante a gente pensar nisso, porque a ciência define a ideia do Big Bang, que seria essa grande explosão. E essa grande explosão teria surgido a partir de uma combinação fortuita, ao acaso, das energias. E, ao mesmo tempo, dentro dessa proposta trazida pelos espíritos, dentro dessa resposta trazida pelos espíritos, é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. A gente pode pensar, por que não pode ter existido uma inteligência, até mesmo por trás dessa grande explosão? Por que ela tem que ter acontecido ao acaso? E aí a gente vai começando a construir algumas linhas de raciocínio em torno desse entendimento. É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se o universo existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E ao mesmo tempo Kardec coloca uma explicação. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo. É estranho a gente pensar nesse acaso, mas como é que um acaso ele continua acontecendo da mesma forma, promovendo criações semelhantes no sentido de planetas, sóis, de cometas, de galáxias, produzindo uma ordem, produzindo uma organização, uma organização racional. E aí ele completa ainda: não podendo ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Se o universo não é obra do acaso, ele é obra de uma inteligência maior, de uma inteligência superior, que nós estamos entendendo como sendo Deus. Na questão 38, a pergunta é um pouquinho, quase que vamos dizer assim, abusada, porque a gente já até imagina um pouquinho a resposta. Mas Kardec pergunta, como criou Deus o universo?
Se o universo é a criação de Deus, como que Deus criou? Por que a gente falou que é uma pergunta quase que um pouquinho abusada? Porque em várias outras situações os espíritos disseram que a gente ainda não tem o entendimento claro, concreto disso. E exatamente por causa disso, por faltar para a gente esse conhecimento racional, esse conhecimento científico, os espíritos vão responder com um tonzinho quase que de poesia. E eles vão colocar da seguinte forma: para me servir de uma expressão corrente, direi pela sua vontade. Então, como criou Deus o universo? Pela vontade de Deus, pela vontade dele. Ele quis, e aí ele criou. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Eles usam o conhecimento que nós já trazemos, ou que nós conseguimos traduzir sobre esse assunto, para poder ainda introduzir um tema que, na verdade, a gente não tem ainda condições de se aprofundar nele. Questão 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Porque Kardec entendeu a resposta, né, de como Deus criou o universo, mas ele está querendo explorar um pouquinho mais. Será que tem alguma outra coisa que a gente pode saber em torno disso? Poderemos conhecer o modo, o jeito como os mundos foram formados? E aí eles respondem: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender, ou de outra forma, olha, nesse momento, tudo que a gente pode dizer para vocês, dentro do entendimento de vocês, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Lembra que lá atrás foi falado que a matéria ocupa todo o espaço, mas que às vezes ela ocupa esse espaço de forma que a gente não conhece ainda, e aí ele entra na questão do fluido universal, que seria um outro estado da matéria que a gente ainda também não tem muito conhecimento sobre ele. É exatamente nesse ponto. A condensação dessa matéria que está disseminada pelo espaço nesse formato muitas vezes fluídico, a condensação dessa matéria é que vai dar início à formação dos mundos. Kardec ainda insiste. 40. Sendo os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, aliás, desculpa, comecei errado. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação, porque na época de Kardec eles imaginavam isso, que os cometas eram mundos que estavam em processo de formação. Os espíritos explicam que isso está certo. Os cometas são um começo, né, da condensação da matéria, é um processo de formação que lá na frente pode resultar nesses mundos. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Porque as pessoas acreditavam que quando um cometa passava, podia acontecer algumas coisas, podia mudar algumas estruturas. Esse elemento quase que de crendice, isso os espíritos estão deixando claro que não dá para a gente seguir. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Fenômenos físicos, e aqui vamos lembrar, né, em torno da questão da própria lei da gravidade, a lei de atração entre os seres, todos esses elementos que constituem, na verdade, essas leis que regem a organização da matéria. O que ele está falando aqui de absurdo são essas crendices. Se o cometa passar, pode transformar isso, pode transformar aquilo, vai atrair coisa ruim ou coisa boa. Não é tão dessa forma como se pensava. Questão 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Ou de outra forma, né? Lembra da história do super-homem? Que o planeta Krypton foi destruído? Será que isso daí pode acontecer? Pode. Os planetas, eles desaparecem. A gente já sabe hoje que até as estrelas, elas morrem. Os planetas têm um tempo de vida. Sim, Deus renova o mundo, os mundos, como renova os seres vivos. Da mesma forma que os seres vivos são renovados, que existe esse processo, né, de surgimento, crescimento, depois de decadência ou fenecimento e depois o processo de desagregação, da mesma forma que acontece com os nossos corpos, isso daí também acontece no espaço. A diferença é que o tempo de duração desses
ciclos nos astros é quase que infinitamente maior. A gente não consegue acompanhar. Para terminar essa sessão, questão 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos da Terra, por exemplo? Será que a gente consegue conhecer esse tempo? Ah, mas só que a gente já sabe que o planeta Terra tem não sei quantos bilhões. Não, ele está falando desde antes. Desde o início desse processo de agregação dessa matéria disseminada no espaço, a gente consegue ter noção desse tipo de conhecimento? E aí os espíritos dizem, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. É muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Pelos estudos que são trazidos, nos últimos tempos, já nos foi dito que Jesus presidiu a toda a formação do planeta Terra. Ele é o nosso governador, né? Mas a gente tem a dimensão, ou uma dimensão aproximada, da existência da Terra enquanto planeta, pelas leis que a física traz, que a química permite que a gente alcance, mas a gente não tem uma noção muito clara de quanto tempo antes, já que foi uma massa retirada do Sol, quando que aconteceu esse processo de retirada dessa parcela do Sol para poder depois ser moldada, ser trabalhada pelas leis dirigidas pelo Cristo. Isso daí a gente não sabe. Vai demorar um pouquinho ainda para a gente saber. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.